Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembram? Hoje eu trouxe uns apontamentos a respeito do autoconhecimento. Primeira coisa muito importante, porque o assunto de hoje é autoconhecimento. Já que nós estamos falando a respeito de educação e espiritualidade, o autoconhecimento é uma parte dessa espiritualidade. Porque os nossos alunos, não só os nossos alunos, mas também os nossos alunos, através desse autoconhecimento, poderão desenvolver uma aprendizagem melhor, mais tranquila, com mais confiança, porque não sei se vocês vão se lembrar, mas aqui no canal, é lógico, vocês vão falar, Genilda, mas em que vídeo você disse isso? Nós estamos, toda a humanidade está consciente da transformação do planeta, né? E essa transformação, ela se passa dentro de nós também. É uma nova consciência. E esse autoconhecimento é fundamental. Porque eu coloquei aqui uns apontamentos. Primeiro, quando a gente fala de autoconhecimento, tudo que a gente fala assim, autoconhecimento, autodiscernimento, autoestima, tudo isso tem a ver conosco, com o nosso ser. Aí eu coloquei assim, capacidade da pessoa ter consciência de si mesma. Não é uma grande responsabilidade com a gente? O processo de autoinvestigação. Aí, através desses dados que eu vou passar para vocês, nós podemos colocar isso para o nosso aluno. É lógico, a gente tem que se preparar, tem que ter muito jogo de cintura, como nós vamos fazer isso. Não é de um minuto para o outro, não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro, é gradual. Eu, por exemplo, já venho fazendo isso com os meus alunos. Primeiro, os pilares do autoconhecimento: a autoconsciência, autogerenciamento, consciência social, gerenciamento de relacionamentos. Vamos lá. Primeiro, eu ter consciência de como eu estou vivendo esse instante em todos os grupos dos quais eu faço. Eu, você, o meu aluno, o meu amigo professor, a direção e por aí vai. O autogerenciamento, como eu ministro as coisas que eu preciso no dia a dia, como eu gerencio, eu faço tudo me atropelando, quantas vezes a gente faz isso? Consciência social, essa questão do grupo, e com isso nós vamos até minimizando essa questão das diversidades, dessas intolerâncias e dessa coisa chamada de bullying, já que não era mais fazer parte não era mais mesmo para fazer parte da nossa realidade. E dentro dessa consciência social, esse gerenciamento de relacionamentos, né? Se eu gerencio bem essa forma com a qual eu convivo com os meus amigos, isso incutindo na mente do meu aluno, de mim mesma, eu vou ter relacionamentos com mais respeito, né, gente? Mais tolerância. E outra coisa, como é que eu posso fazer, como eu posso realizar esse autoconhecimento? Desenvolvendo através de momentos que eu posso ter comigo mesma. Ou seja, dê um tempo para você. Pergunte ao seu aluno, qual o momento do dia em que você tira para você? Que você tira para pensar? Você sabe que eu fiz a minha formação de professores numa escola, eu achei muito interessante. O diretor, certa vez, na nossa última etapa de formação dos professores, ele chamou toda a turma do terceiro ano de formação dos professores e ele, no decorrer da conversa que teve com a gente, ele disse assim, diariamente, quando você finaliza o dia, você deve sempre se perguntar, o que eu fiz hoje que se eu voltasse eu faria diferente? Ou seja, essa autoinvestigação, né?
Vamos parar para pensar. E dar esse exemplo para o nosso aluno, né? As perguntas que nos fazemos nesse momento do processo de autoconhecimento. O que mais me motiva? O que mais me estimula na vida? Quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos? Eu tenho tendência a criar quizumba com qualquer pessoa. Eu tenho costume de ficar excluído. E isso vai se fazendo essa investigação, né? O que é necessário para mim, o que é necessário que eu melhore? O que me torna mais forte, não mais forte em relação às pessoas, mais segura, né? Mais certa de estar dando o passo que deve ser dado. O que me enfraquece? E quando nós falamos sobre essas questões que enfraquecem a gente, e quando a gente passa isso para o nosso aluno, para os nossos amigos, para qualquer pessoa, gente, nós devemos dizer o seguinte. É muito interessante, vocês podem falar de mim e até pensam assim, ai meu Deus, a minha verdade. Não, nós estamos aqui conversando. Quando a gente fala assim, o que me enfraquece, não quer dizer que eu esteja demonstrando fraqueza, não é isso. Dentro do processo de autoconhecimento, eu tenho que ter essa ideia. O que me faz insegura? Quando é que eu me sinto fraca diante de uma situação? É a forma como a pessoa fala comigo? Gente, sinceramente, é muito bom esse processo, porque eu vou contar uma coisa para vocês aqui, mostrando um pouco dessa questão do autoconhecimento que a gente continua nesse processo, né? Certa vez eu estava numa instituição e estava vendo um serviço e tinha um grupo. E nesse momento do serviço, uma das pessoas que, não vou falar gerenciava, não, norteava o serviço, ela fez tipo, mas assim, foi um ato. Ela fez como se estivesse me tirando um pouco do grupo, para eu não ficar muito naquele momento. Gente, sem brincadeira, eu me senti tão mal, como se eu estivesse sendo excluída. E eu fiquei muito mal. Naquele momento ficou... Aí depois eu fiquei pensando assim, gente, que orgulho da minha parte. Pensando que ela, olha só, pensando que ela estivesse me excluindo. Isso era coisa da minha cabeça. Ou seja, aí eu faço essa investigação, essa autoinvestigação. E a gente muitas vezes, para que contribua com o autoconhecimento do outro, a gente também se coloca na berlinda, sabia? Então, essas perguntas a gente se faz para esse autoconhecimento, né? Agora, que tipo de atividade eu devo praticar, eu devo desenvolver nessa minha relação de autoconhecimento? Gente, inicialmente e basicamente, qualquer tipo de atividade física com a qual eu me sinta bem, né? É muito importante a prática de atividade física, muito mesmo. Porque a questão do sedentarismo não é bom para ninguém. É uma situação que não é benéfica para ninguém. Uma caminhada, uma natação, aquilo que você mais se encontra, com aquela atividade com a qual mais você se identificar. Agora, uma coisa muito importante é sempre que a gente puder sair da zona de conforto. O que seria essa zona de conforto? Situações que a gente geralmente já está acostumado a fazer. Eu me sinto tão bem ficando aqui assistindo isso. Aí eu fico melhor, eu me sinto mais segura. Essas zonas de conforto são as chamadas comodidades do nosso dia a dia. Então vamos parar para pensar assim. O autoconhecimento é essa questão também da espiritualidade no nosso dia a dia.
educação e espiritualidade. Lembrando que educação não é somente aquela questão da educação dentro de sala de aula ou na escola, gente. Educação é aqui na Terra. A minha mãe sempre falou uma coisa: Genilda, a maior escola é a própria vida. É isso aí. Se a maior escola é a própria vida, vamos nessa escola praticar também o autoconhecimento. Nós só vamos nos sentir cada vez melhores e contribuir para que o outro também, vendo um pouco do que a gente está fazendo, pergunte, né? Porque geralmente, às vezes, quando é amigo, quando nos acompanha, pergunta: você está bem melhor, né? Nas coisas que a gente fala. Uma situação que também já aconteceu, certa vez eu disse assim: as minhas turmas estão tão boas esse ano. Aí a pessoa disse assim: você que se melhorou. Porque antes eu reclamava, porque a turma estava... Gente, isso é verdade. Autoconhecimento. Hoje o autoconhecimento é o nosso assunto nesse novo ciclo do canal, tá bom? Beijo para vocês.